Assim diz a palavra de Deus. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, perante o rei. Até aí. Não sei se vocês já ouviram falar da história de um morador de rua, Elmer Álvares. Ele vivia nas ruas de uma cidade norte-americana e esse andarilho achou um cheque no valor de $10.000. E sabe o que ele fez? Esse Elmer fez? Como no cheque não tinha o nome da dona dele, ele entrou no Google e fez uma pesquisa e descobriu quem era a dona daquele cheque, né, de tão grande valor. E o nome da dona daquele cheque, Roberta Hosky, ela era dona de uma imobiliária e em meio aos papéis que ela carregava na rua, ela acabou perdendo aquele cheque. Roberta, ela ficou tão emocionada quando Elmer contactou e disse que tinha encontrado o cheque, que ela fez questão de agradecê-lo pessoalmente, e não só agradecê-lo, mas recompensá-lo pela atitude dele. Quando os repórteres perguntaram por que ele fez o que fez, ele disse que era o correto a ser feito. Roberta fez com que aquele moço tivesse um lugar para morar. Como ela era dona de uma imobiliária, ela conseguiu um local para ele morar. Não só isso, mas fez com que ele tivesse uma entrevista de emprego e também cursos profissionalizantes, para que ele pudesse trabalhar até mesmo como um corretor em uma imobiliária. Eu não sei quanto a você, mas quem nunca quis receber uma recompensa por algo bom que ela fez? Ou se você foi a pessoa que, por exemplo, não sei se você já percebeu, mas normalmente nos anúncios de cães perdidos, normalmente tem o que lá? Uma recompensa para quem devolvê-lo, não é? Para quem encontrá-lo. Quem não ficou alegre em ter devolvido, por exemplo, no meu caso, né? Embora eu não tinha muito dinheiro, mas quando me devolveram a minha carteira com os meus documentos, eu quis recompensar a pessoa, embora ela não quis a recompensa, mas quem que não quer retribuir um favor, não é verdade? Hoje à noite nós vamos encerrar esse capítulo de Esther e nós iremos ver essa boa ação de Mordecai. O mesmo judeu que nós vimos na semana passada. E aqui nós vamos ver que ele havia feito algo tão importante quanto Elmer. Na verdade, mais importante. Mordecai foi um instrumento para salvar e livrar a vida do rei de um assassinato. Mas é interessante que aqui nós vamos ver que ele não foi recompensado, como Elmer foi pela Roberta, né? Mas eu queria, de começo, lembrá-los que Deus jamais esquece. Deus jamais esquece. Ele sempre irá recompensar, seja pelas boas ou pelas nossas más ações, nessa vida ou na vida por vir. Esse Deus, que é o mesmo Deus de Mordecai, em sua soberania, ele vai usar esse episódio, que até então, humanamente falando, foi um esquecimento, para mais tarde nós vemos que Deus não só vai livrar a própria vida de Mordecai, mas também de todo um povo, através desse episódio que nós vamos considerar hoje à noite. Então olha comigo novamente o verso 19, especialmente a segunda parte final desse verso. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, olha essa última parte, Mordecai estava assentado à porta do rei.
Mordecai estava assentado à porta do rei. Na NVI, se você tem essa versão em suas mãos, você vai ler que junto à porta do palácio real. É interessante que essa informação, junto à porta do palácio, junto à porta do rei, ela vai aparecer pelo menos 10 vezes. Capítulo 2, verso 19, que a gente acabou de ler, o verso 21 do mesmo capítulo vai repetir, capítulo 3, verso 2 a 3, você vai ver esse momento de novo, 4, verso 2, 4, verso 6, 5, verso 9, 5, verso 13, 6, verso 10 e 6, verso 12. Lembrem-se do que nós ouvimos na semana passada, repetição nos textos sagrados não é à toa, não é por acaso, que é chamar a nossa atenção para alguma coisa que o próprio Espírito Santo inspirou o autor a fazer. E é interessante, se nós percebermos, há um momento significativo, não só agora no verso 19, que nós vamos considerar isso pela primeira vez, mas em todas essas passagens que eu já mencionei, que vai se repetir essa posição de Mordecai. Essa referência que não é meramente geográfica, não é só uma questão de espaço, mas o que vai acontecer com Mordecai nesses momentos quando essa frase aparece. Especialmente cooperando com os planos de Deus, os pormenores, esse Deus invisível num texto, num livro inteiro, onde nós não vemos a menção sequer desse Deus, mas que o tempo todo Ele está trabalhando de maneira palpável. Eu acho que até agora, se você tem acompanhado todas as exposições até aqui, você tem percebido isso, e eu tenho repetido incessantemente a esse respeito também. Mas essa expressão, meus irmãos, é mais, como eu disse, do que uma posição geográfica. É mais do que estar assentado literalmente à porta do rei, mas é um cargo. Na NVT, uma outra versão, que é a nova versão transformadora, olha que interessante como o verso 19 faz sentido. Vou ler de novo nessa nova versão. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém, e que Mordecai tinha se tornado um dos oficiais do palácio. Olha que interessante. Então está à porta do rei, está à porta, junto à porta do rei, é uma posição oficial que Mordecai agora tem, nesse verso 19. Possivelmente por influência de Esther. Ela, nada menos do que retribuindo todo o cuidado do seu tio que a adotou, e agora ela estava numa posição de realeza, nova rainha da Pérsia. É bem provável que ela, como gratidão, deu ao tio essa posição, né? Esse cargo oficial, ou coloca ele numa posição honrosa. Então, Mordecai era um dos oficiais do palácio. É interessante que um dos motivos pelo qual nós vamos ver que Esther continua sem dizer nada acerca da sua linhagem, acerca da sua, do fato de ser judia, né, e de Mordecai ser judeu. Até então ela não fala nada, mas ele tem esse cargo honroso. A gente vai entender mais para frente como isso vai influenciar, não só a atitude dele hoje, né, no texto que a gente está considerando. Mas olha que interessante, segundo um historiador, a respeito dessa função de Mordecai, que não era só dele, mas o texto diz, né, na NVT, que é um dos oficiais, ou tinha mais de um, era como se fosse, meus irmãos, uma polícia secreta de Assuero. Olha que interessante. Mordecai agora era como se ele fizesse parte de um grupo secreto de oficiais a serviço de Assuero. O que afinal de contas, essa polícia secreta, entre aspas, fazia? Eles eram, por assim dizer, os olhos e os ouvidos do rei, especialmente em lugares estratégicos, ou seja, a porta, o portão da cidade, aonde não só era exercido, quase que não sai, atos de justiça, mas onde o povo se reunia para conversar, ou nas praças públicas. Então essas pessoas, esses oficiais do rei, estavam no meio do povão, para saber do que era falado, então eles eram, por assim dizer, os olhos e os ouvidos do rei. E isso faz muito sentido, meus irmãos, especialmente quando nós lemos em seguida o que acaba acontecendo naqueles dias. Olha o verso 21 e 22. Notem que será a segunda vez de novo que essa expressão vai aparecer, a porta do rei. Ou seja, Mordecai estava a serviço do rei. E olha o que acontece
nos versos 21 e 22. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Olha só, aqui no início dos versos, né? Naqueles dias, verso 21, naqueles dias. Que dias? Nos dias em que o rei e todo o povão estavam no quarto banquete, que nós vimos na semana passada, o banquete de Ester. Todo mundo festejando, celebrando com alegria aqueles presentes que eles receberam do rei, com a nova rainha, que substituiu Vasti. Mas é interessante que, eu não sei se você já percebeu, mas nem toda festa que você participa, todo mundo está contente. Não é verdade? Não importa o tamanho da festa, não importa o bolo, não importa o salgado, vai ter alguém reclamando, vai ter alguém pessimista, vai ter alguém falando mal, especialmente aqueles que não fizeram nada para contribuir com a festa. É impressionante, né? E aqui não é diferente, só que é muito mais sério. Aqui nós temos 2 eunucos, que todo mundo celebrando, festejando, a nova rainha, só que 2 eunucos aqui estavam tramando algo muito sério. Eles estavam conspirando contra a vida do próprio rei, Xerxes, ou na sua versão, Assuero. E é interessante que, de novo, mais um dado que não é dado. Interessante, né? Um dado que não é dado. Ou um dado que é omitido. O autor não fala a razão pela qual esses 2 eunucos estavam tão indignados a ponto de tramar contra a vida do rei. Nós não vemos isso no texto. Será que era só esses 2 ou tinha um plano maior? Tinha mais gente envolvida? Ou eles estavam agindo sozinhos, algo de maneira aleatória? Nós não sabemos. Talvez ainda estavam revoltosos pela escolha de uma rainha que não tinha nada a ver com aquelas 7 famílias. Lembra que a gente viu na semana passada? Daquelas 7 famílias onde normalmente vinham as rainhas. Talvez eles estavam indignados com isso. Que negócio é esse? Coloca uma qualquer para ser rainha? Nem sangue persa tem, até então nem sabiam que ela era judia. A gente não sabe a razão, não é dito, não é verdade? Mas independente da razão, o autor deixa isso registrado, que havia um plano maquiavélico contra Assuero. Mas o mais importante não é a razão pela qual eles estavam conspirando contra o rei Assuero. O mais importante é que essa informação poderia ter chegado a qualquer oficial dessa polícia secreta, mas nós vemos que chegou no ouvido de quem? De Mordecai. Sem dúvidas alguma, provisão de Deus, cuidado de Deus, que essa informação específica, pela provisão de Deus, chega aos ouvidos da pessoa certa, na hora certa, dessa trama contra o rei. E é isso que o autor quer que nós percebamos, meus irmãos. É isso que o autor quer que você não perca de vista. Lembra de você perder uma floresta inteira em detrimento de uma árvore? É isso que o autor está querendo chamar a nossa atenção. E Mordecai, sem demora, ele comunica à própria rainha a esse respeito, a respeito dessa conspiração. E no final do verso 22, a rainha, na primeira oportunidade que ela tem, nós não sabemos quando, mas ela não perde a oportunidade de informar, ela leva essa informação até o rei e revela quem havia feito aquela denúncia. E não era uma denúncia anônima, como nos nossos dias. É interessante que, dependendo do peso de uma denúncia, as pessoas preferem ficarem anônimas, não é verdade? Porque elas não querem se comprometer com a denúncia feita. Aqui, meus irmãos, nesse contexto, não poderia ser uma denúncia anônima. O texto vai nos dizer que ela fala em nome de Mordecai. Em nome de Mordecai. Em outras palavras, ela dá nome aos bois. Por que ela dá nome aos bois? Como diz a expressão popular, né? Uma informação dessas, você não pode chegar e falar assim: ô Assuero, ouvi dizer aí que estão tramando contra a sua vida. Ouvi dizer que você corre risco de morte. Meus irmãos, não era assim que Ester poderia se comportar e dar essa notícia. Especialmente quando você sabe que num contexto como esse, vocês sabiam que dos 12 reis persas, 7 deles morreram assassinados. Sabiam disso?
Agora imagina nesse contexto, Esther trazendo para o Assuero algo que já era muito comum, os reis serem assassinados. De repente, ele ouve que havia um burburinho, e não era só um boato. Ela precisava dar nome aos bois. Da onde vem essa informação? Porque ela corria risco também de morte. Falar para o rei acerca de assassinato, ela poderia estar instigando alguma coisa, mas ela dá o nome, né, de Mordecai. E é triste, mas 14 anos depois, Assuero também é assassinado, como os outros foram. Mas voltando para o nosso texto, essa informação valiosa, ao mesmo tempo perigosa, chegou ao ouvido de Assuero, tanto é que ele vai tomar uma procedência, ou seja, vai ser investigado, eles abrem, por assim dizer, um inquérito de investigação para saber se de fato aquilo era verdade, porque senão quem morreria era Mordecai, o autor da denúncia, ou até mesmo Esther, por levar essa denúncia aos ouvidos do rei. Olha o verso 23, investigou-se o caso, e era fato, não era boato, era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Ambos quem? Os dois eunucos, pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Notem a forma pela qual aqueles eunucos foram punidos. Na época, uma forma muito comum para traidores, muito comum para traidores reais. E é interessante que na maioria das traduções bíblicas, você vai ler que ambos foram pendurados numa forca. Mas é curioso, meus irmãos, que essa forca não era necessariamente a forca que você tem em mente. O uso de uma corda, onde pendura alguém pelo pescoço. Não, essa forca, ela não tinha corda. Na verdade, não era ser pendurado, mas empalado. Já ouviu dizer sobre ser empalado? Empalado é você ser atravessado com uma estaca. O seu corpo ficar pendurado por uma estaca, ou seja, atravessando o seu corpo, de maneira que as pessoas possam ver você do alto. E acredita-se que isso foi o que levou os persas a inventarem a crucificação. Então, quando nós falamos de forca, é algo muito pior, é um espetáculo horroroso, como exemplo para as pessoas não atentarem contra a vida do rei. Então eles eram espetados, ou empalados, a palavra apropriada, empalados numa estaca de maneira alta, onde as pessoas poderiam ver seus corpos ali atravessados. Então isso que significava uma forca. E voltando para o nosso texto de novo, naquele dia, meus irmãos, algo longe da multidão, diante daquele espetáculo de horror, onde esses eunucos foram condenados, longe do público, só nos bastidores, havia acontecido algo que talvez os nossos olhos, até mesmo os olhos de Esther, não contemplaram. E o texto vai dizer de maneira muito singela, mas muito importante, ou seja, aquela providência, aquela denúncia que depois foi investigado, de fato era um fato contra a vida de Assuero, foi registrada. Houve um registro em favor de quem havia salvado a vida do rei naquele dia. Só que é interessante, a última frase, olha aí comigo, do verso 23, a última frase do verso que vai encerrar esse capítulo diz assim: isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ou, tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Ou, no livro das crônicas. É interessante que os persas, eles eram fanáticos quanto aos registros de tudo que acontecia com a realeza. Se eu puder usar as palavras, era como se fosse os anais dos registros do imperador. Eles tinham uma relação administrativa, é como se fossem atas, onde eles registravam tudo em relação à realeza. Atos de lealdade principalmente. E eles não demoravam para retribuir ou para recompensar qualquer ato de lealdade, assim como eles não demoravam para punir qualquer ato de que faltasse lealdade ou que tramassem contra o rei, como aconteceu com esses eunucos. Mas vocês percebem a ironia? Vocês percebem que nós vemos ali um ato público de horror
condenando 2 eunucos, mas nós não vemos nenhum ato público de honra a uma pessoa pela qual aqueles eunucos estavam sendo justamente condenados, porque tramavam contra o rei. Nós não vemos nenhuma recompensa para Mordecai. Nós vemos, pelo contrário, um esquecimento de algo que deveria ter sido justo. Tão justo foi a punição daqueles eunucos em relação a Mordecai. Vocês têm ideia de quanto tempo iria levar para Mordecai ser reconhecido desse dia? Vocês sabem? 5 anos. No 12º ano do reinado de Assuero, que não foi por acaso, assim como esse registro aqui, humanamente falando, não foi por acaso esse esquecimento, Mordecai vai ter um dia, uma noite em que ele não dorme. Desculpa, Assuero. Assuero vai ter uma noite que ele não dorme, ele perde o sono. E ele poderia ler qualquer coisa, mas ele vai ler exatamente o dia que esse dia aconteceu, o registro desse dia. E aí, finalmente, 5 anos depois, Mordecai vai ser honrado. E aí nós vamos ver, segura a sua curiosidade, mas você pode ler, você também conhece a passagem, né? No capítulo 4, vocês vão ver a beleza da ironia, da soberania de Deus, da maneira com que ele vai honrar Mordecai, muito mais do que fosse nesse dia. Mas 5 anos depois, o que Deus vai fazer através de Assuero para honrar esse homem, esse judeu. Eu queria, caminhando para a conclusão, é interessante como, eu não sei se isso lembra você de alguma outra pessoa, que também mencionei na semana passada, que experimentou a mesma coisa que Mordecai, esse esquecimento. Vocês se lembram de José no Egito? Quando ele estava injustamente preso, e o copeiro e o padeiro, os dois têm um sonho, e José vai, graças a Deus ter dado a ele um dom de revelar sonhos, José vai e revela o sonho para os dois. E acontece, o sonho se torna algo real, porque era uma visão que Deus havia dado para aqueles homens, e José dá a interpretação daquela visão. E é interessante que José fala para o padeiro que ele iria morrer, e fala para o copeiro que ele ia ser restituído à sua posição. Isso acontece. Mas é interessante, se você olhar para o texto, José fala para o copeiro assim: lembra de mim quando Deus colocar você de novo na posição que você tinha antes. O que acontece? Passa 2 anos que o copeiro nem sequer lembra que José existia. Mas o que acontece exatamente depois de 2 anos? Assuero, por um lado, perde o sono. Quem que é o outro rei? O faraó? Não está perdendo o sono, ele está sonhando. E 2 anos depois, o que o copeiro fala? Agora me lembro das minhas faltas. E aí ele lembra de quem? De José. Vocês acham que tanto na insônia de um quanto no sonho de outro é por acaso? Vocês acham que ambos, Mordecai e José, estão sendo injustiçados por Deus? Ou é de novo a soberania de Deus, orquestrando não só em favor dos seus próprios filhos, mas o que Ele vai fazer através deles, no tempo dele, estabelecido por Ele? E agora, caminhando para a conclusão, Deus colocou José onde Ele quis colocar José, na hora que José estava pronto para aquele cargo. José foi o 2º homem mais importante do Egito. E ele entendeu que tudo aquilo que ele havia sofrido não tinha escapado da providência, do cuidado de Deus, que permitiu, a despeito da maldade dos seus irmãos, para que cooperasse, para que ele estivesse onde ele estaria, para salvar vidas. Deus poderia ter colocado José sem a inveja dos seus irmãos, mas Deus demonstra da sua soberania, usando até mesmo a maldade, para que os seus planos fossem cumpridos. E aqui nós vemos em Mordecai que não se trata de mero esquecimento humano. No que vemos com esse judeu, especificamente com Mordecai, ou até mesmo com José, mas é a misteriosa provisão
de Deus, orquestrando para que os seus divinos propósitos se concretizem para o bem de seus filhos e para o louvor da sua glória, em qualquer e a despeito das circunstâncias. A minha pergunta para você essa noite é se você crê nisso. Se você olha para a vida sob essa perspectiva, a despeito das circunstâncias, a despeito das boas e das más notícias, a despeito da saúde ou da falta dela, a despeito do dinheiro ou da falta dele. Nas palavras do apóstolo Paulo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que você tem feito durante anos, mas que ninguém sabe? Quantas vezes você só fez o bem para alguém e recebeu em troca a ingratidão daquela pessoa? Ou até mesmo o descaso dela, como se você nunca fizesse o suficiente. Você já experimentou isso? Você só faz o bem para alguém e só leva paulada como resposta. Já experimentou isso? Você realmente acredita que aquilo que plantamos nós vamos colher? Tem um autor secular que ele falou uma frase muito interessante. Ele falou assim: você tem a liberdade de plantar, mas você é obrigado a colher o que plantou. Você planta o que você quiser, mas você vai ser obrigado a colher o que você plantou. Talvez ele estava parafraseando os textos sagrados que diz que de Deus não se zomba. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Você colhe vento, você vai colher tempestade. Agora, meus irmãos, sobre a perspectiva do bem, se nós fazemos o bem, vocês acham que Deus não recompensa? Ou se nós fazemos o mal, vocês acham que isso vai passar despercebido aos seus olhos justos? E eu gostaria de encorajá-los nessa noite, dizendo que não importa se você será ou não recompensado, como Elmer foi, ao devolver aquele cheque. Mas talvez você vai passar 2 anos, talvez você vai passar 5 anos, e ainda não vai colher o que você tem plantado, talvez uma vida inteira. Mas uma coisa nós temos que dizer como Paulo: sabemos, temos convicção de que Deus é misericordioso. Ele não quer que nós nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher se nós não desanimarmos. Se nós não desanimarmos. Lembrando que a nossa recompensa não está nesse mundo ainda, embora Deus é galardoador, não só nessa vida, mas dando por vir, não é verdade? Embora Deus seja galardoador. Mas o bem que nós fazemos não é para recebermos qualquer que seja a recompensa, mas é sobre a perspectiva do bem que Cristo fez em nosso lugar, e nós já somos recompensados eternamente. E é por isso que nada que farão contra nós, ou fizeram contra você, sobre a perspectiva da eternidade, isso é nada. É nada se nós formos comparar. Um dia nós vamos herdar o mundo. Um dia nós vamos reinar com Cristo. Que recompensa maior do que isso? E é interessante que não é nenhuma recompensa sua, é uma recompensa em mérito de Cristo, pela vida perfeita que Ele viveu no seu lugar, pela morte que Ele morreu no seu lugar. E agora nós temos de tabela toda a recompensa. Nós somos considerados agora herdeiros de Deus. Muito bem feita a frase, até mesmo bíblica, né? Embora não esteja na Bíblia: nós não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Tudo é nosso, porque somos de Deus. E se tudo é de Deus, Ele é nosso Pai, tudo é nosso. Então por que nós ainda estamos nos preocupando com as ninharias desse mundo? Por que você se dá tanta importância que as pessoas digam não obrigado para suas boas atitudes? Não disseram para Jesus? Por que você acha que com você vai ser diferente? Por que você quer uma estrela? Por que você quer uma placa? Por que você quer reconhecimento dos homens, se você já tem a atenção de Deus? Por que está em crise? Se alguma coisa escapa dos seus planos, se não escapa das mãos e dos cuidados do Pai.
Que o Senhor nos tenha, que o Senhor seja misericordioso com a gente. Que Ele continue nos ajudando a fazer o bem, mesmo que não devolvam com o bem. Porque assim fizeram com Cristo, não é verdade? E Ele não deixou de fazer o bem até o fim, a despeito de como foi tratado. E graças a Deus Ele não desistiu. E hoje nós somos os beneficiados por isso.